Glória a Deus. Graça e paz, queridos, amém? Os nossos irmãos aí que estão nos acompanhando pela live também, bom dia a todos. Eu estava atentamente prestando atenção no que Deus já tem falado conosco no culto, através dos louvores, através da palavra oficial aqui, falando sobre os talentos, sobre aquilo que Deus tem dado para nós. É interessante quando a gente começa a observar como é que Deus, Ele encaminha as coisas para aquilo que Ele quer tratar conosco. O caminho que Deus nos leva para a forma como que Deus quer falar conosco, quer tratar conosco, quer nos abençoar, para a gente se tornar pessoas melhores, para nós se tornarmos pessoas convictas do nosso chamado, daquilo que Deus tem para a nossa vida. E eu fui buscar em Deus uma palavra, porque esse mês é o mês do conheça-se. É uma palavra forte, mas é uma palavra que talvez muitas pessoas não se encaixem nessa palavra por não saber quem elas são, por não se conhecer de verdade, aonde ela pode chegar, qual é o seu limite, aonde ela consegue ir com Deus, até onde ela pode chegar com o Espírito Santo de Deus. E tem muitas pessoas que não sabem o seu potencial, não sabem quem habita dentro dele, o que ele pode fazer com esse ser, que é essa pessoa que habita dentro dele, que é o Espírito Santo do Senhor. Então esse mês é o mês do conheça-se. Eu não quis fugir, eu tenho dificuldade de pregar em cima de tema, mas alguns dias já, a qual eu estava na escala da pregação, e eu falei: Senhor, eu quero buscar e pregar em cima do tema. E o tema que Deus colocou no meu coração foi justamente esse: conheça-se e conheça o seu chamado. Então, o tema que eu quero compartilhar com vocês hoje é esse aqui: conheça-se e conheça o seu chamado. Quando nós fomos orar, buscar a Deus uma palavra, porque, irmãos, quando a gente sobe aqui, a responsabilidade, ela é gigantesca, porque nós não estamos falando de nós mesmos. Se eu viesse aqui falar das coisas que eu tenho vontade, das coisas que eu sinto, das coisas que eu quero, seria fácil. Mas você está falando daquele que vive e reina para todo sempre, aquele que tem domínio no céu, na terra e debaixo da terra, aquele que se chama o grande eu sou, o Deus forte, o Deus conosco, o todo-poderoso, o Deus que através de uma palavra só, Ele é capaz de transformar toda a tua história, e tudo que tu está vivendo hoje pode ter um fim hoje por causa da palavra. É por isso que eu entendo que quando Pedro fala assim: Senhor, lava o corpo todo, Jesus falou assim: você não precisa, porque você já está lavado pela palavra. Hebreus 4:12 diz assim: olha, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, ela penetra na divisão da alma, do espírito, juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então é tudo por causa da palavra, amém? Só que o texto que eu quero basear esse tema está em Atos capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos, e nós vamos ver que no texto de Atos capítulo 3, nós vamos se deparar com dois tipos de pessoas: aquele que sabe o que tem, aquele que conhece a sua vida, sabe quem ele é, conhece o seu chamado, conhece o seu propósito e executa a missão que Deus deu. E do outro lado, alguém que está procurando uma identidade, alguém que está caído, alguém que depende de pessoas para ajudar. Então, na medida que nós vamos ministrando a palavra, o Espírito Santo vai falar com você. Talvez você vai se encaixar naquele que se conhece, talvez você vai se encaixar naquele que está precisando de ajuda, ou daquele que está na presença de Deus, está pronto para executar a missão, porque conhece o chamado. Então a palavra, de alguma forma ou outra, ela vai falar contigo e comigo, porque a palavra, ela não volta vazia, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à nona parte da tarde, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, a qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam.
Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Você pode dar um glória a Jesus? Quando a gente foi buscar em Deus uma revelação para essa palavra, porque essa palavra, quando você lê ela toda, essa palavra por si só ela já fala conosco, porque ela vai contar a história de um rapaz que ele tinha tudo para viver uma vida de sofrimento, uma vida de dor, uma vida de abandono, uma vida à margem da sociedade, uma vida solitária, porque a Bíblia diz que esse homem, ele era coxo, ele tinha uma deficiência e ele nasceu com essa deficiência. Então esse homem, ele era um homem com pouca expectativa de vida, porque ele era um homem que dependia de todo mundo desde a sua nascença, desde o seu nascimento até esse momento da história, aonde ele vai se encontrar com dois homens cheios do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que esse homem, ele era levado todos os dias à porta do templo, para ele poder mendigar, pedir esmola aos que entravam. E é interessante que no templo a qual esse homem estava, e especificamente em frente a essa porta formosa do templo, o templo ele tinha 3 pátios, e o pátio dava de acesso aonde só os gentios podiam entrar. O segundo pátio somente as mulheres podiam entrar. Só que nessa porta chamada Formosa era onde os judeus entravam. E essa porta ela tinha 25 metros de altura, 20 de largura, e precisava de aproximadamente 20 homens para abrir de manhã e fechar a porta à noite, ou seja, uma porta que chamava a atenção de todos que passavam por aquela região, uma porta coberta de ouro puro e de prata. E esse homem estava colocado diante, irmão João, de tanta riqueza, de tanto esplendor, de tanta glória, de tanta boniteza, mas ele estava deficiente. E a Bíblia diz que quando Pedro e João, eles, depois de Atos capítulo 2, aonde eles são cheios do Espírito Santo de Deus, quando eles recebem o revestimento do Espírito Santo do Senhor, a Bíblia vai nos mostrar que Pedro e João e os que receberam esse revestimento de Deus, a promessa de Jesus, que falou: olha, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque eu vou para o Pai, eu não vou deixar vocês sozinhos na terra, eu vou mandar outro, eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que vai vos guiar, vai fortalecer vocês, vai estar contigo todos os dias. Olha, era como se Jesus estivesse falando: eu caminhei com vocês do lado, mas eu vou mandar alguém que vai caminhar dentro de você. Você não vai mais caminhar comigo do teu lado, não, porque agora eu vou habitar dentro de você. Você não vai estar mais do lado, à margem, não, agora eu vou habitar dentro de você, e eu vou fazer coisas extraordinárias dentro da tua vida. E a Bíblia diz que depois que Pedro e João, eles recebem esse poder, esse revestimento, a Bíblia diz que eles vão para onde? Vão para a igreja, eles vão para o templo, eles vão para a hora da oração, eles vão para o compromisso diário com o Espírito Santo, eles vão se revestir, eles vão buscar, eles vão se entregar, eles vão para a hora da oração. E é interessante que agora eles estão indo para um lugar que talvez eles já foram outras vezes quando Jesus estava vivo. Agora eles vão para um lugar que talvez eles estavam acostumados a ir, ou conhecia bem aquele lugar, mas agora eles estão indo diferente. Diga para o seu irmão: agora é diferente. Agora Jesus não está mais do lado. Diga para o seu irmão: agora Jesus não está mais do lado.
Agora o Espírito Santo está dentro, agora o negócio é diferente, agora não é mais a minha vontade, agora eu não pergunto para Jesus, agora eu olho dentro de mim e eu conheço que eu não sou uma pessoa normal, quem está comigo é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Espírito Santo, eu não tenho mais a minha vontade própria, eu não faço mais o que eu quero, eu não caminho mais pelos lugares que eu gostava de andar, agora o Espírito Santo me conduz, é o Espírito Santo que me leva, é Ele que me faz me conhecer, aleluia, aceitar meu propósito e executar minha missão na terra. A Bíblia diz que quando eles chegam no templo chamado Formosa, ele se depara com esse coxo. E é interessante que agora é tudo diferente, irmãos. Sabe o que Deus está falando no meu coração? Que às vezes a gente passa por tantas pessoas e a gente não se dá conta que elas estão ali. Tem pessoas que só querem, irmão, é só ser enxergada. Tem pessoas que vêm até você porque ela só quer ser vista por alguém. Só que a gente não consegue enxergar, mas na medida que a gente deixa o Espírito Santo governar, tomar os nossos sentidos espirituais, a visão muda. O sentimento vai mudar e o objetivo agora é outro. Quando Pedro e João ele chega diante daquele homem, aleluia, a Bíblia diz que esse coxo era levado por alguém. E quando você é carregado por alguém, Rafael, você não tem mais vontade própria. Quando você não tem as suas pernas para caminhar, as pessoas vão te levar para onde você não quer. Coxo não tem vontade própria, ele não consegue ir para o lugar que ele quer, ele não consegue estar nos lugares que ele queria estar, ele não convive com pessoas que ele queria conviver, ele tem sempre alguém para carregar ele para lá, carregar ele para cá. Talvez esse coxo não tinha mais vontade de estar lá, porque ele estava diante de uma porta esplendorosa, belíssima, mas ele não conhecia o que existia depois da porta. Talvez você entrou aqui nessa manhã carregado por algum sentimento, carregado por alguma vontade. De repente o que te carregou hoje aqui nessa manhã foi uma vontade de querer mudar, de querer sentir a presença de Deus. Talvez o que te motivou a vir aqui nessa manhã, você foi carregado por uma emoção, por uma vontade, por um desejo, ou por uma necessidade de ter alguma coisa diferente na tua vida, mas só um lugar mais longe que você conseguiu chegar é até a porta. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus disse na sua palavra em João 10: eu sou a porta. Aleluia. Se o lugar mais longe que você chegou foi a porta, saiba de uma coisa, em João 10 está dizendo assim: eu sou a porta. Você está perto da onde Deus quer que você esteja. Aleluia. Em Apocalipse 3, Jesus não fala mais que ele é a porta. Jesus vai dizer assim, ó: eu estou à porta. Ou seja, estar na porta e ser a porta são coisas diferentes. Quem está na porta não é a porta, mas quem se coloca como porta, ele tem poder para abrir para você nessa manhã e transformar a tua vida e fazer você tomar posse da tua vitória e você sair daqui diferente do jeito que você entrou. Louvado seja o nome de Jesus. Pedro, ele sabia quem ele era, porque Jesus já tinha dito que ele era. Lá em Mateus capítulo 16, 18, se não me falha a memória, Jesus vai dizer para Pedro assim: olha Pedro, tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Porque Pedro, quando foi comissionado por Jesus, Jesus chamou ele de Simão, que significa Pedro. Depois você vai ver que quando Pedro ele recebeu uma revelação, quando Jesus falou assim: olha, quem vocês dizem que eu sou? Uns falou que era Jeremias, outros profeta, e Pedro falou assim: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu sei quem tu és. Aí Jesus falou assim: bem disseste, Simão Bajonas. Ou seja, Bar significa filho. Ele está dizendo: bem falaste, filho de Jonas. Mas agora no texto de Mateus 16, Jesus está falando: olha, tu és Pedro. Pedro significa rocha. Jesus está falando assim: olha,
tu é diferente, tu vai ser diferente, eu vou te usar diferente. Não importa como você chegou, quando eu te conheci, quando eu te chamei, quando você estava pescando, o que importa é o que vai acontecer com você depois que eu entrar dentro da tua vida, tirar as coisas que te atrapalham o teu crescimento, o que impede o nosso relacionamento. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Tu vai cumprir o propósito e a missão que eu tenho para a tua vida. Você pode glorificar o nome do Senhor? Jesus não está importando como você chegou aqui hoje. Deus não quer saber o que você viveu ontem. Jesus está dizendo, eu quero saber de agora, porque o que importa para mim é o momento, porque passado, presente e futuro para mim é a mesma coisa. Deus não age como a gente pensa que Deus age, aleluia, no Cronos, nesse horário que a gente vive, 11h18 da manhã, não. Deus age no Kairos de Deus. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então, para Deus mudar a tua história assim, ó. Diga para o seu irmão assim: hoje Deus vai fazer você sair daqui, não somente se conhecendo, mas principalmente conhecendo quem habita dentro de você. Quem habita dentro de você tem vontades. Quem habita dentro de você, ele se move, ele cresce, ele caminha, ele se movimenta. Quem habita dentro de você, ele faz você enxergar o que você não está acostumado a ver, ele faz você sentir o que você não está acostumado a sentir. Quando ele se movimenta, algo dentro de você muda a tua estrutura, muda a tua vontade. Homem grande chora, irmãos, porque dentro de nós, os nossos sentidos, eles são movimentados pelo poder daquele que habita dentro de nós. Jesus, quando ele chega para Pedro, ele fala assim: tu és Pedro, e sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer. Tem pessoas que acham que a porta vai avançar e a igreja não vai recuar. Aqui é uma palavra de ataque, é uma palavra de quem se conhece, é uma palavra de quem sabe o seu chamado. Ele está falando: as portas do inferno não vai prevalecer. Não é uma porta, são várias, e essa porta não se movimenta, mas a igreja vai avançar, a igreja vai sacudir a porta. Nós vamos lançar essa porta por terra, e nós vamos saquear as almas que estão lá dentro, e nós vamos arrastar ela para o reino da sua luz, aonde Deus habita. Oh, aleluia! Deus está dizendo assim: olha, Pedro, você a partir de agora, você está simbolizando a igreja, e é sobre essa rocha que eu vou edificar a minha igreja. Tu simboliza a igreja, Pedro. E a Bíblia diz agora que Pedro não está sozinho, a igreja não está sozinho. Quem está com a igreja é João. João, ele é conhecido como discípulo do amor. É por isso que em 1 João está dizendo assim, ó: filhinhos, eu oro para que não peque, mas se vocês pecar, saiba que tem um advogado à direita de Deus que intercede por vocês, Jesus Cristo justo. Ele é o advogado fiel. Ou seja, se Pedro simboliza a igreja, João simboliza o amor. E agora, diante daquele paralítico, diante daquele coxo, diante daquele deficiente, está vindo Pedro simbolizando a igreja, e João simbolizando o amor. Sabe o que Deus está falando comigo? A igreja não vive sem o amor. Amor não vive sem a igreja. Os dois têm que caminhar junto. Quando Pedro, que simboliza a igreja, e João, que simboliza o amor, olha para aquele homem, a reação é diferente. Porque a Bíblia diz que aquele homem pede uma esmola, e o texto vai dizer, no versículo 4, ele fala assim que ele está esperando receber alguma coisa. Quando Pedro e João, ele fita os olhos nele, olha para ele, a direção do olhar de Pedro já é um olhar diferente. É como se aquele homem falasse assim: olha, esse homem está olhando para mim diferente. Talvez a oferta hoje vai ser boa. Ele está com cara de quem vai me dar alguma coisa hoje que ninguém me deu. Só que ele fala assim: olha para nós. Quando Pedro, ele fala para o paralítico, olha para nós, ele está chamando a responsabilidade para ele, Isaías, porque ele se conhece. Ele sabe que ele é Pedro. Jesus falou que ele é rocha. Jesus falou que ele simboliza a igreja, que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja. Ele está falando assim: olha para nós.
Em outras palavras, ele está dizendo assim: olha para a igreja do Senhor, olha para mim que sou igreja. A igreja não é as quatro paredes, a igreja não é as coisas bonitas, a igreja sou eu e você, porque depois que a gente foi embora, aqui virou um salão vazio, mas quando eu e você entra nesse lugar, esse lugar se torna cheio, esse lugar se torna igreja, esse lugar se torna habitável pela presença do Todo-Poderoso, esse lugar se torna o lugar da manifestação daquele que é todo-poderoso e está no nosso meio através do Espírito Santo de Deus. Pedro está falando: igreja, olha para a igreja. E olha que essa igreja não está sozinha, essa igreja tem amor. Diga para o seu irmão: se você é igreja e não pratica o amor, você pode ser qualquer outra coisa, menos igreja. Porque a igreja, nós temos visto aqui, reino nas ruas. Isso é igreja. É você sair das quatro paredes, como diz o nome igreja, eclésia, e sair para fora. É sentar com o morador de rua, é comer sopa com eles, é abraçar, eles todos se coçando e você abraçar ele com amor. Isso é igreja, aleluia. E quando Pedro ele fala assim: olha para nós, porque aquele homem tinha uma deficiência, pastor Cláudio, e essa deficiência não dava direito nem mesmo dele olhar para as pessoas. O homem que mendigava, ele tinha uma autorização para mendigar aonde ele ia mendigar. Só que todos que olhavam para ele, olhavam com desprezo. Ele estava sempre precisando de alguma coisa, ou sempre precisando de ajuda de alguém. Só que quando Pedro fala: olha para nós, aquele homem estava prostrado. Quando ele olha para Pedro, ele levanta a cabeça, como se Pedro estivesse dizendo assim: olha, até hoje de manhã você chegou aqui com a tua cabeça baixa. Até hoje de manhã você chegou aqui sofrendo algumas derrotas. Até hoje de manhã você veio achando que você não vai chegar a lugar algum. Talvez você chegou nessa manhã dizendo: nada dá certo para mim. Tristezas, raízes de amargura. Mas Pedro está dizendo: olha para nós. Hoje eu estou te dando o direito de mudar a tua visão da terra, para tu olhar para cima. Porque quando Pedro fala: olha para nós, ele teve que se curvar e olhar. E aí que eu entendo que em Salmo 123 diz assim: olha, eleva os meus olhos para o monte, da onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Talvez nessa luta que você está vivendo, nessa necessidade a qual você se encontra hoje, o teu olhar só tem uma direção: é para o chão, é para o problema, é para a dificuldade, é para a necessidade, é de olhar e querer alguma coisa nova. Às vezes a nossa necessidade é tão pequena, é só poder comer aquilo que a gente está acostumado a comer, só ter uma roupa que a gente não consegue ver. Às vezes a pessoa passa por tanta necessidade que o que ela queria era só ver o filho na igreja, é só ver a filha adorando ao Senhor, só o casamento restaurado, e ela só consegue olhar para o problema. Mas Pedro está vindo aí como igreja dizendo: olha para nós, há uma esperança para você, você não vai morrer nessa luta, o teu fim, aleluia, não é esse. O que falaram para você não determina onde você vai chegar, porque a primeira palavra que eu tenho que entender é que o que Deus falou de mim. Então eu conheço que eu sou por aquilo que Deus falou de mim. Para Pedro ele falou: tu és Pedro, tu és rocha. Acabou. Passar o céu e a terra, Pedro vai ser conhecido. É rocha, é Pedro, porque Jesus falou. Jeremias falou assim: olha, Senhor, eu não sei falar porque eu sou uma criança. Em Jeremias 1, aí Deus falou assim: olha, não digas que tu não sabe falar, porque aonde eu mandar você ir, você vai, o que eu mandar você falar, você vai falar, porque não tem a ver comigo, tem a ver aquilo que eu penso de você. Você é profeta, Jeremias. Talvez o teu vizinho, o teu parente, alguém que você mora perto, um cunhado, está dizendo assim: olha, você não é nada, você não vai chegar a lugar nenhum. Deus está dizendo: você é mais do que vencedor por aquele que me amou. Aleluia. Deus está dizendo assim: olha, você é porque eu sou. Jesus estava assim: não tem a ver com você. A Bíblia diz assim: se o mundo vos odeia, saiba que ele odiou primeiro a mim. Por quê? Porque não tem a ver conosco, tem a ver com quem está sobre nós. Tem a ver com quem está dentro de você nessa noite. Olha para dentro de você assim, olha para dentro de você agora e fala: meu,
Eu sou casa, eu sou morada de um Deus poderoso que habita na eternidade e ao mesmo tempo, através do Espírito Santo, Ele habita dentro do meu espírito e Ele tem domínio próprio, Ele tem governo, aleluia, de todas as coisas e Ele mora dentro de mim. Quem sou eu? Oh, aleluia! Quando eu olho para isso, pastor Cláudio, eu vejo que cara feia não me abala. Olha, quando eu olho para isso, eu sei que aquilo que vão falar de você não pode te abalar, porque eles não podem habitar dentro de você como Deus verdadeiro que habita dentro de você. O máximo que ele pode chegar até a porta da tua casa, e se tu convidar, levar ele para dentro. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele habita, Ele mora, Ele é permanente, Ele está aqui dentro, aleluia, para te ajudar na tua fraqueza. E é por isso que Jesus está dizendo nessa manhã: você vai vencer essa dificuldade. Sabe por quê? Porque não é você, mas é quem habita dentro de você, vai te fazer conhecido nessa manhã. Eu sinto a presença do Senhor aqui, pastor Cláudio, porque quando eu olho Pedro falando assim, olha para nós, a Bíblia diz que aquele coxo, ele olhava para Pedro e João, esperando receber alguma coisa. E quando a gente olha, peraí, ele está esperando receber alguma coisa. Quem está esperando a receber alguma coisa, pastor Cláudio, qualquer coisa serve. Quem está esperando receber alguma coisa, Vini, qualquer migalha está bom, porque ele estava acostumado a receber alguma coisa. Só que nós servimos, aleluia, glória a Deus, um Deus que não é um Deus de qualquer coisa, é um Deus de coisas definidas. Nós não servimos um Deus aleatório, nós servimos um Deus de coisas definidas. Se você entrou aqui nessa noite querendo receber alguma coisa, eu te convido a ir embora. Você não vai receber nada, porque Deus não é Deus de alguma coisa. Se você entrou aqui nessa manhã esperando receber alguma coisa de Deus, deixa eu lhe dizer uma coisa: você vai se frustrar, você não vai receber nada. Oh, aleluia! Mas se você entrou nessa manhã querendo receber algo poderoso de Deus, de um Deus definido, de um Deus que sabe o que tem e o que pode te dar, nessa manhã você vai sair daqui com a tua vitória na mão. Ah, pastor, eu vim aqui porque eu quero ser curado. Seja curado em nome de Jesus. Eu vim aqui porque eu quero uma porta de trabalho. Ah, essa porta vai abrir. Ah, pastor, eu vim aqui nessa manhã porque eu sei que Deus é poderoso e eu preciso de uma restauração do meu casamento que está em colapso. Deus vai fazer, porque Deus é Deus de coisas definidas. O nosso Deus não é um Deus aleatório, não é um Deus que age de qualquer maneira. Ele é Deus de coisas definidas. Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. É por isso que eu entendo que na palavra ele fala assim: olha, vocês às vezes não recebem porque pede mal, para gastar nos seus próprios deleites. Porque tem oração, já aconteceu comigo, irmãos. Não pense que eu estou pregando para vocês, Deus está pregando para mim e para vocês. É aqui, bate aqui primeiro. Eu estou sentindo umas lapadas aqui. Porque quem pensa que sobe aqui para pregar para os outros está enganado. A gente prega para nós. O Espírito Santo fala primeiro conosco e depois transborda aí. Deus está falando assim: olha, eu faço primeiro aqui. E é interessante nessa palavra porque ele fala assim: olha, ele esperou receber alguma coisa. Na situação daquele coxo, ele estava numa vida tão deplorável, numa vida tão de sofrimento e de dor, que para ele qualquer migalha servia. Só que ele estava ali por uma necessidade. Talvez quem levou aquele homem até aquele lugar todos os dias recebia algum lucro sobre ele. A Bíblia não fala. Eu penso, talvez que seja assim. Ou não, ou era pessoas que gostavam dele, falando assim: é que essa é a forma de eu ajudar, eu vou ajudar dessa forma. Você quer ir aonde? Você quer ir lá na Porta Formosa? Vamos lá, eu te levo. Talvez era só o que ele tinha, as pessoas que levavam ele para aquele lugar. Só que agora ele está diante de pessoas que, como eu e você, nós não somos pessoas normais.
Às vezes, uma vez, quando eu pastoreava igreja ainda, lá na Vila Áurea, uma vizinha chegou e falou assim: por que vocês gritam tanto? Deus é surdo? E aí na mesma hora, o Espírito Santo começou a falar no meu coração e falar assim: crente na terra, ele tem que se acostumar com aquilo que ele vai viver no céu. Tem crente que acha que no céu vai ter os anjinhos com a trombeta, aquele... Não, a Bíblia diz que lá vai ter morada, irmãos. É por isso que Jesus assim: eu vou preparar lugar, para onde eu estará vocês também. Deus é Deus de movimento. Deus é Deus que quando chega, Ele quebra tudo por onde Ele passa. É, pastor, onde está escrito? Se você for ver Êxodo 19, quando o povo saiu e Deus queria falar com o povo, Deus fala para Moisés: ó, santificai-vos hoje e amanhã, porque no terceiro dia eu vou descer sobre o povo de Israel e eu vou me manifestar a eles. E a Bíblia diz que quando Deus veio com trovão, trovoada, relâmpago, o monte fumegou, aquele salseiro danado, aquele poder de glória, e o povo ficou com medo, porque não estava acostumado. Então o nosso Deus é Deus de movimento, o nosso Deus é Deus de barulho, o nosso Deus aonde chega, Ele chega dizendo: eu cheguei, e se o diabo está aqui, ele tem que correr, porque diabo não gosta de movimento, diabo não gosta de poder de Deus, diabo não gosta de manifestação do poder. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, ele não é água parada, ele não é mar morto, ele é manancial de Deus, ele é água em movimento. Aonde ele vai, o poder vai junto. Aonde ele para, o poder para. Aonde ele vem, o poder vem. Aonde ele fica, o poder fica. Porque Deus é que habita nele. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É esse Deus que habita dentro de você. Um Deus que tem coisas definidas por um propósito definido. Deus te chamou para um propósito definido. E quando eu entendo, eu vou executar a missão. Porque Pedro, antes de entender, ele andava com a espada, cortou a orelha de Malco, era um camarada que dava trabalho, negou Jesus. Jesus foi lá, perdoou, ele pulou na água com vergonha de Deus. Deus trouxe ele para perto da fogueira, comeu um peixe assado com ele, levou ele para um relacionamento novo. Só que depois que o Espírito Santo entrou, o velho Pedro foi embora. Agora o propósito é definido. Qual é o definido? Pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. A missão é essa: pregai o evangelho. Só que para você pregar de Deus, você tem que conhecer a Deus. Para você falar de Jesus, você tem que ter relacionamento com aquele que você vai falar. Porque eu não consigo falar de uma pessoa que eu não conheço. Eu só posso falar daquele que eu tenho certeza de quem ele é. Quem é Jesus para você nessa manhã? O que Jesus fez na tua vida? Olha para dentro de você. O que Ele representa para você nessa manhã? Quando Pedro ele chega para esse moço, ele fala assim: olha para nós. E logo em seguida Pedro fala assim: olha, eu não tenho prata e eu também não tenho ouro. Pedro está dizendo assim: se tu achou que tu ia ganhar dinheiro de mim hoje, tu perdeu a viagem. Eu costumo dizer que se Pedro tivesse dinheiro para dar para aquele homem, presbítero João, esse homem continuaria coxo até hoje na Bíblia. Só que ele fala assim: olha, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, porque prata e ouro, até essa porta que você está na frente dela está revestida. O que eu tenho é diferente daquilo que as pessoas têm. Ele está falando assim: olha, essa porta precisa de 20 homens para abrir, e você não tem ninguém para te ajudar. Não é assim que às vezes acontece com a nossa vida? Às vezes tem pessoa que se doa tanto por um cachorro, por um animal, por um gato, mas não é capaz de comprar um prato de comida e doar para quem está com fome. É assim. É a realidade que nós estamos vivendo hoje, irmão João. Tem pessoas que cuidam tanto da casa, tanto do carro, tanto da bicicleta, tanto da moto, mas não conseguem cuidar de pessoas que passam na tua frente, pessoas que Jesus morreu por ela, e a gente passa despercebido, mas o nosso coração está tão cheio do eu, tão cheio das coisas necessárias para a nossa vida, para o nosso momento, que a gente esquece da necessidade do outro. A gente passa e não está nem aí para elas. Essa é a realidade. Só que Pedro, nesse momento, ele fala assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro,
mas o que eu tenho dentro de mim eu quero compartilhar nessa manhã. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Jesus aqui, irmãos. Pedro está dizendo assim: olha, o que eu tenho dentro de mim é maior do que o teu problema. O que eu tenho dentro de mim é maior do que a tua deficiência, da tua dificuldade. O que eu tenho dentro de mim mudou a minha história. Eu que era um homem nervoso, um homem que vivia brigando, um homem que não conseguia se relacionar com ninguém, mas Ele me lavou. Olha, eu larguei até a espada. Hoje eu não ando com a espada, hoje eu ando com a palavra do Senhor na minha boca. Ele fala: eu quero compartilhar com você disso que eu tenho. Hoje você não vai receber prata e não ouro, porque isso que você quer eu não tenho. O que você quer talvez outras pessoas mais cedo já deram para você, Douglas. Mas Pedro está dizendo: eu quero te dar aquilo que eu tenho dentro de mim. Talvez se fosse eu perguntaria para Pedro: mas espera aí, o que você tem então de valor? Se o que eu quero é prata, o que eu quero é ouro, porque é isso que eu quero. É isso que as pessoas me trouxeram, estão esperando, é o rendimento final, é o financeiro. Pedro está falando assim: não, o que eu tenho de mim, dentro de mim, aleluia, eu quero derramar sobre você. Sabe o que Deus está falando para mim aqui, pastor? Que nós como igreja, a gente não prega mais. Chegou o tempo de pregar, já foi, é o tempo de derramar. Aquilo que tu está vivendo em outras pessoas, nós temos falado, eu e Gé, o nosso líder, o Paulo, nós temos conversado muito sobre isso, de você derramar aquilo que está dentro de você. E como igreja nós precisamos entender que é o tempo de você transferir, como o Tiago já falou uma vez, derramar sobre o que está dentro de você, porque tem pessoas carentes, tem pessoas necessitadas, pessoas que estão morrendo, pessoas que estão indo para a marginalidade, porque nós como igreja, nós estamos parados. Aí Pedro fala assim: olha, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta, aleluia, e anda. Só que essa palavra é tão fantástica, que quando ele libera a palavra, levanta e anda, a Bíblia diz que ele pega a mão e segura. Sabe o que é isso, irmãos? Que eu entendo que a fé é a obra. Porque fé sem obras, a Bíblia diz que é morta, e a obra sem fé também, ela não pode. Quando ele fala assim: olha, em nome de Jesus, já liberei a palavra. Ele está dizendo assim: ó, não sou eu que faço, não tem a ver com o pastor Flávio que está ministrando, não. O nome é de Jesus Cristo, e ele tem prazer em dizer Jesus Cristo, o Nazareno, para que não houvesse dúvida naquele rapaz, para que todos conhecessem que era o mesmo Jesus que eles, mais um tempo atrás, crucificaram. Ele está falando assim: olha, em nome de Jesus Cristo Nazareno, o que os vossos pais crucificaram, o que os sacerdotes crucificaram, aquele que foi levado no madeiro, aquele que ficou no meio de dois bandidos, um que não se arrependeu e o outro que falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus, no último fôlego de vida, ainda conseguiu resgatar mais um da morte. Falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O bandido não se batizou, ele não falava em língua estranha, mas a Bíblia diz que Jesus garantiu: hoje mesmo tu estarás comigo lá. Ele fala: é desse Jesus que está dentro de mim que eu quero derramar sobre você. E quando ele libera essa palavra de Jesus, ele segura na mão. E aí, eu pensando comigo: poxa, se eu sou igreja, e se o amor está do meu lado, eu não posso só falar. Pastor Cláudio, eu não posso só falar, eu tenho que agir. Eu tenho que agir, eu tenho que me movimentar, porque quem está dentro de mim, ele é maior, ele se movimenta. E Lucas fala assim que Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo. E quem está vivo glorifica, quem está vivo exalta, quem está vivo expressa aquilo que tem dentro dele para Deus, sem vergonha de quem está da direita, quem está na esquerda. Porque a minha bênção não depende de mim, a minha bênção não depende de quem está do meu lado, a bênção depende de mim e de Deus, que vai agir através da minha vontade e da minha dedicação. Depende de você sair hoje daqui transformado por esse poder. Quando ele toma pela mão, a Bíblia diz que os pés e tornozelos se firmaram.
Interessante que aquele homem passou muito tempo na frente da porta. E tem pessoas que o máximo que ele conseguiu chegar até a porta, mas Jesus está dizendo assim: olha, hoje está vindo 2 crentes pentecostal aí. Fala para o seu irmão assim: está vindo 2. Aleluia. E hoje ele vai te lançar para dentro do templo. Hoje a tua visão da porta, se tu se maravilhou só com a porta, imagina o que Deus tem preparado para você, Sandro, lá dentro do templo. Se você está acostumado a ver essa beleza por fora, lá dentro tem manifestação, lá dentro tem intimidade, lá dentro tem revelação, lá dentro tem bênção, lá dentro tem poder, lá dentro tem palavra. Deus está dizendo assim: hoje Deus te tira da porta e te lança para dentro da presença dEle, no lugar inacessível para quem não conhece Ele, mas no lugar da intimidade de Deus com a tua vida. O Senhor está falando assim: hoje eu te tiro da porta. Quando aquele homem ele pega e ele vê que ele já é uma pessoa diferente, porque ele se firma os pés, ele mexe o tornozelo, ele vê que alguma coisa dentro dele está acontecendo, e isso não é normal. Ele está vendo que dentro dele está acontecendo alguma coisa, que está mudando a estrutura física, porque quem não tem possibilidade de andar não tem equilíbrio. Quem tem os pés tortos, quem está com o pé deficiente, quem é coxo não consegue andar, não tem equilíbrio, não tem firmeza, não tem direção. Obrigado. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E é isso que está acontecendo muitas vezes na vida de tantas pessoas. Talvez você que está nos ouvindo pela live, você está assim, precisa de alguém, toda hora está carregando para algum lugar. Nós temos oração segunda e sexta aqui, e às vezes a gente vê que pessoas estão sendo carregadas na oração. Pessoas oram por mim, pessoas que estão sendo carregadas muitas vezes para lá e para cá, porque não tem firmeza, não tem equilíbrio, não tem os pés firmes na rocha que é Jesus Cristo. E quando você não tem os pés firmes, os tornozelos firmados na presença do Senhor, você não tem direção para onde você vai. Só que quando aquele homem ele recebe esse fortalecimento, aleluia, glória a Deus, alguma coisa primeiro muda aqui. Algo está mudando aqui e aqui dentro do coração dele. Porque quando Pedro fala assim, em nome de Jesus, ele não está falando mais no nome dele, ele está falando no nome daquele que quando entra é para mudar a história de alguém. Daquele que quando entra na situação, quando ele entra dentro da tua casa, no meio da tua família, não pode continuar da mesma maneira, algo vai ser transformado. E aí quando ele firma os pés, ele vê que algo está acontecendo, e agora ele viu que o que ele queria ele não recebeu, mas ele recebeu o que ele precisava. Talvez na minha forma de pensar, eu acho que até o dinheiro que aquele rapaz tinha ganhado durante o dia voou para algum lugar, porque nada mais importava o dinheiro, a finança, a arrecadação que ele pegou, nada mais importava quem levava ele. Talvez os homens que falou para ele assim, olha, no final da tarde eu volto para te buscar. Quando voltar vai ter surpresa. Diga para o seu irmão, talvez alguém te trouxe aqui carregado. Talvez você veio porque alguém te convidou, talvez você veio porque algum sentimento te impulsionou a vir aqui. Talvez você veio só para conhecer a igreja, talvez você veio somente porque à noite é melhor ficar em casa, à noite é bom passear com a família, então vou adorar de manhã porque é o meu compromisso com Deus. Talvez você veio e alguém está falando assim, olha, à tarde eu volto para te buscar. Oh, aleluia, Deus está dizendo assim, olha, quem te trouxe nunca mais vai te ver da mesma maneira. Quem te via caído, quem te via jogado, quem te via pedindo, quem te via sofrendo, nunca mais vai te ver no mesmo estado. Sabe por quê? Porque agora tu não volta para trás, agora tu entra para dentro do templo, aonde o Senhor está. Agora tu não retrocede mais, agora tu vai avançar. E outra, a amizade agora é diferente. Os que te trouxeram só conseguiram te deixar até a porta, mas agora Deus está levantando amigos que te levam para dentro do templo. Agora tem pessoas que vai te aproximar mais do Senhor. Agora Deus vai colocar pessoas no teu caminho que vai te aproximar mais de Deus. Aleluia.
E aquele homem, quando a Bíblia diz que ele fica em pé, olha a reação dele, ele começa a pular, ele começa a saltar, ele começa a glorificar, ele começa a ter uma reação de quem recebeu. Porque quando Deus fala conosco, quando você entende que a mensagem é com você, a reação é de você expressar alguma coisa e dizer: Senhor, eu estou recebendo, Senhor, eu estou pegando, para mim é meu. Tem pessoas que quando Deus está falando, ele dá até um pulo e pega no alto, para não correr o risco de perder no caminho. Então, se Deus está falando contigo, levanta a tua mão, glorifica o nome do Senhor, porque aqui ainda é igreja. A projeto de Deus não é cemitério, aqui você não está velando ninguém, aqui você está diante de Deus, e aqui é lugar de adoração a Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus, queridos, porque Ele merece. Ele pula e ele salta na presença do Senhor. Eu acho isso lindo demais, porque ele queria dinheiro, mas ele precisava, era de cura. E quando ele recebe, nada mais em volta dele tem valor. Talvez alguém perguntou para ele: peraí, não era o coxo? Sim, era. Era um coxo que não tinha identidade própria. E agora, você não é mais coxo? Não, agora eu sou adorador, agora eu tenho identidade. Eu não sou mais criatura, não, agora eu sou filho. Eu não sou mais servo, porque Jesus falou assim: olha, o servo não sabe o que vai fazer para agradar o seu Senhor, mas eu sou filho. Diga para o seu irmão: você é filho. E um filho muito amado, uma filha muito amada pelo pai. Um filho que quando alguém está te pressionando, quando o inimigo quer te bagunçar contigo, ele olha: não. Porque o pai defende o filho. Me lembro quando meu filho era pequeno, Mateus, ele bagunçava na rua e os moleques iam lá para dar um. Aí ele corria para a porta de casa, quando eu saía, os moleques: ô tio, tudo bom? O tio Mateus está aí? Eu chamar ele para brincar. E o Mateus já estava atrás de mim, todo se tremendo. Mas eles viam a presença do pai e corria. E é assim que Deus faz contigo. O diabo talvez ele tenha se levantado para tentar paralisar os teus sonhos, os teus planejamentos, roubar a tua identidade. Mas Deus está falando: nela não, nele não. Ele é filho, e ele tem pai, ele tem paternidade, ele tem quem defenda ele. Ele pode estar sofrendo, ele pode estar passando por algumas coisas, até mesmo porque ele plantou, mas ele é meu filho, e como filho eu defendo, e quando eu defendo, eu também levanto e ajudo na hora que eu tenho que ajudar. Porque ninguém bate no filho na presença do pai. E você é filho e ninguém pode te tocar, porque você está na presença do pai, e na presença do pai ninguém toca no filho. Aleluia. Talvez alguém falou assim: olha, a tua identidade de coxo era, agora é uma identidade de adorador. Agora ninguém vai olhar para mim mais se rastejando ou no colo de alguém. Agora sou eu que determino aonde eu chego, agora sou eu que determino para onde eu vou, agora é eu que determino o que eu quero, é eu que determino quem anda comigo. E hoje eu ando com Pedro e Tiago, hoje eu ando com a igreja e com amor, porque eles vão fazer parte da minha vida. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de chamar a equipe de louvor. Querido, hoje, essa manhã foi uma manhã de confronto conosco, mas foi uma manhã de bênção na nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer te dar a identidade que foi roubada de você. Ele quer te dar. Ele quer que você se conheça de verdade e conheça o teu chamado. E qual é o teu chamado? O teu chamado é para viver uma vida na presença de Deus, uma vida de vitória. Talvez você tenha sofrido algumas perdas, talvez o marido te abandonou, talvez a mulher te abandonou, talvez você que está nos assistindo, talvez você foi fruto de tanta humilhação dentro daquela casa. Alguém falou para você que você não ia chegar a lugar nenhum. Talvez pessoas te humilhavam pela posição que ele tinha, e você: não, Deus está mudando a página. Deus está dizendo: não, ela não é mais coxo, ele não é mais coxo, ele não anda mais carregado. Agora ele tem uma identidade, ele sabe o propósito, ele cumpre a missão, ele se conhece. Vamos adorar o nome de Jesus. Feche os teus olhos. Enquanto nós adoramos, você deixa Jesus falar contigo no teu coração, deixa Jesus ministrar dentro de você, porque
essa manhã é para mudar a tua vida, queridos. Vamos adorar o nome do Senhor. Oh, aleluia. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei, do que eu serviste é tudo que espero. O que eu mais quero é estar mais junto. Derramar de ti os teus anseios. A minha oferta é a verdade. E te mostrar os teus pequenos sonhos. Aceito como eu dependo de ti. A Bíblia diz que a cura que aquele homem recebeu de Jesus através da vida de Pedro e de João resultou em quase 5.000 almas convertidas ao Evangelho de Deus. O que Jesus quer falar contigo? Através daquilo que você está recebendo nessa manhã, muita gente vai ser alcançada pelo poder de Jesus. Aquilo que Deus está fazendo na tua vida nessa manhã, muita gente vai se converter ao Evangelho. Muita gente vai conhecer que existe um Deus transformador, um Deus que quando entra na nossa história muda toda a circunstância. Eu quero te convidar aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida, eu vou orar por ti. Você que veio nessa manhã. Aleluia. Talvez você tenha sido carregado por algumas emoções, por algum sentimento, por algumas vontades. E você não aguenta mais que ditem a regra da tua vida. Você não aguenta mais a situação que tu está vivendo, porque o lugar mais longe que tu conseguiu chegar foi até a porta. Jesus está te convidando nessa manhã, vem aqui na frente. Hoje eu quero orar pela tua vida. Em nome de Jesus. A oportunidade é para agora, queridos. A oportunidade é para esse momento. Hoje Deus quer marcar um novo tempo na tua vida. Aleluia. Conheça-se e conheça o teu chamado. O primeiro momento, quando a gente está entendendo que eu preciso me conhecer, é quando eu entendo que eu preciso de mudança. E quando eu preciso de mudança, parte de mim, é eu que dou o primeiro passo, é eu que tenho atitude. Pedro não mandou aquele homem entrar no templo saltando e pulando. A reação dele foi reação de quem recebeu a vitória, reação de gratidão, reação de quem está cheio hoje da presença de Deus. Não fique onde você está sentado, venha, nós vamos orar por você. E quem está aqui na frente, fecha os teus olhos, nós vamos orar. Pai,
Está aqui os teus filhos que nessa manhã, Senhor, ouviram a tua voz, ouviu a tua palavra, o Senhor falou conosco. O Senhor falou conosco como pai, que olha para nós como filho e que deseja do filho, é que ele se conheça, é que ele que entenda o chamado, que ele entenda o propósito, que ele cumpra a missão. O desejo do pai é quando vê o filho bem resolvido, quando o filho se encaminha nos estudos, se forma, quando ele projeta o seu futuro e vai caminhando nesse caminho de vitória. Assim é na nossa vida hoje, Senhor, como filhos espirituais. O Senhor rasgou o nosso coração, meu Pai, dizendo, meu Deus, que a nossa identidade não é de coxa, a nossa identidade é de filho, é de adorador. Porque quando nós sabemos o nosso chamado, a gente não fica parado, a gente vai até o templo. E nessa caminhada até o templo, até a tua presença, vão acontecer coisas, vão aparecer pessoas que estão caídas, pessoas que querem muitas vezes coisas que eles não precisam. Mas nós que estamos cheios do Espírito Santo, nós que somos igreja e que andamos com amor, nós sabemos aquilo que tu queres entregar, Senhor. Por isso, meu Deus, eu te peço, faz na vida dessas pessoas que estão aqui, Senhor. Meu Deus, que nessa manhã seja um marco na vida deles. Que a partir de agora, Senhor, tu possas promover algo novo, edificação, mudança. Meu Deus, que a página de sofrimento seja virada. E como o Senhor muda a estação na nossa vida, muda na vida deles agora, Senhor. Abençoa a sua família, abençoa a sua casa. Traz transformação no lares, na sua família, seu casamento, na sua vida financeira. Pai, em nome de Jesus, nós oramos crendo que assim será feito. Amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus.